Bom dia. Vamos iniciar agora mais uma parte do nosso conteúdo de física relativo ao primeiro ano. Vamos ver nessa parte o estudo de vetores, que vai ser muito útil na dinâmica e na cinemática, que a gente vai chamar de vetorial. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir as grandezas. São dois os tipos de grandezas que a gente trabalha: grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar, ou as grandezas escalares, são aquelas que, para caracterizá-las, basta um valor numérico e uma unidade. Por exemplo, massa. Eu falar que o saco de arroz tem 5 quilos, o número 5, a unidade quilos, não preciso falar mais nada, todo mundo já entende o que é esses 5 quilos. Eu falar que eu moro a 10 quilômetros da escola, não precisa falar mais nada, todo mundo já sabe o que é 10 quilômetros. Comprimento é outra grandeza escalar. Aí nós temos área, volume. Eu falo que uma caixa d'água de 500 litros, está definida a quantidade de água da caixa d'água, acabou. Um número, 500, uma unidade, litros. Diferentemente da grandeza vetorial. A grandeza vetorial, pelo contrário, não basta um número e uma unidade para defini-la. Além de um número e de uma unidade, eu preciso de uma direção e de um sentido. Por exemplo, se eu falar que ali na rua tem um carro andando a 20 metros por segundo, você não sabe tudo sobre essa velocidade, não está caracterizada essa velocidade. Eu tenho de falar, ele está andando a 20 metros por segundo na Avenida Carlos Alves, por exemplo. Aí eu dei a direção do movimento. Mas você já sabe tudo sobre a velocidade da direção na Avenida Carlos Alves. Ele pode estar indo no sentido centro ou no sentido de cemitério. Então, para completar a definição, eu preciso falar qual é o sentido. Então, eu teria de falar, está a 20 km por hora na Avenida Carlos Alves, no sentido do centro. Aí você já sabe sobre a velocidade do carro. Está definida a velocidade do carro. Se eu, por acaso, pegar isso aqui, eu peguei isso aqui, ó. Isso aqui é um vidrinho de repelente. Eu vou falar que vou fazer nesse vidro uma força de intensidade 10 newtons. Você já sabe que força que eu vou fazer nesse vidrinho? Essa força de 10 newtons pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser inclinada para um lado, para o outro. Então, para eu completar o entendimento, eu tenho de falar, vou fazer uma força de 10 newtons na direção vertical. Já entenderam o que vai acontecer com esse vidrinho? Não, porque a vertical pode ser para baixo, ou posso fazer na vertical para cima. Então, para eu falar sobre essa força, eu vou falar que é 10 newtons na direção vertical, no sentido para cima. Aí sim, eu defini a grandeza, a força que age sobre esse corpo. Então, são grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que elas têm em comum é o valor numérico, né? Eu coloco um valor numérico e uma unidade. Por exemplo, aqui eu vou definir uma grandeza escalar, comprimento.
eu vou escrever 4 metros. É o valor numérico e a unidade. A grandeza vetorial, por exemplo, eu falei 10 newtons. Todos esses casos estão sendo seguidos de uma unidade. Essas grandezas, como têm unidade, elas são chamadas de dimensionais. Agora, existem grandezas que não têm unidade, que não tem isso aqui, ó. Essas grandezas que não têm unidade são chamadas grandezas adimensionais. Nós temos na física algumas grandezas adimensionais. Uma delas, que nós vamos estudar daqui a pouco, é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, que lá na frente será representado pela letra grega μ, é um número simplesmente 0,8. Não tem complemento aqui atrás. E essas grandezas que não possuem complemento aqui atrás são chamadas grandezas adimensionais. O nosso estudo no momento se referirá às grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são representadas por um vetor, que é essa setinha aqui. Essa setinha é um vetor. Esse vetor tem um tamanho. O tamanho dele vai me dar a ordem de grandeza do seu módulo, ou seja, do seu valor numérico. Então, ó, o valor numérico é o módulo do vetor. Então, o módulo do vetor, que vai ser representado por o V com uma setinha, essa setinha em cima, é para falar que é grandeza vetorial. O vetor com a setinha dentro de 2 barrinhas representa o módulo. Então, esse módulo do vetor seria, por exemplo, 20 metros por segundo. Isso é módulo, que está relacionado ao tamanho. Muitas das vezes, por comodismo, ao invés de representar o módulo com o V com a barrinha dentro, com o V com a setinha dentro de 2 barras, a gente representa só com a letra V, para facilitar na hora de escrever. Muitos momentos a gente usa isso aqui, mas o módulo é normalmente, para a representação mais correta, é o vetor dentro de 2 barras. Então, toda vez que você vê alguma grandeza com uma setinha em cima, é uma grandeza vetorial. A direção deste vetor, no meu caso, é dado por esse ângulo. A direção do meu vetor é o ângulo que ele faz com a horizontal. Então, eu vou falar que a minha velocidade tem um ângulo A com a horizontal. Essa é a direção. Então, se eu for falar desse vetor, ele tem módulo 20, tem direção de um ângulo, por exemplo, de 30 graus com a horizontal. E o sentido desse vetor? O sentido desse vetor, no caso aqui, ele está subindo e, ao mesmo tempo, indo para a direita. Então, seria um vetor inclinado no sentido de subir e ir para a direita. Qual é a direção? Inclinado de 30 graus com a horizontal. Ok? Bem, uma coisa que a gente tem de saber é fazer adição de vetores. Existem regras para fazer essa adição. Uma regra é a regra do polígono, que é usada para desenhar
Vamos lá no quadro de rascunho verificar isso. Vamos imaginar que você tenha esse vetor A. Vou desenhar ele valendo 2, 4, 6 quadradinhos. É o tamanho dele, é o módulo dele. Vetor A. Vamos imaginar que você tenha aqui um outro vetor B. Eu vou colocá-lo na vertical. Por exemplo, valendo 2, 4, 5 quadradinhos. E um vetor C, que eu vou colocar aqui numa diagonal, valendo 3 diagonais. Como somar esses vetores usando o processo do polígono? Bem, é muito simples. Você escolhe um ponto. Vou escolher esse ponto aqui. A partir desse ponto, eu começo a desenhar os vetores. Então, eu vou pegar o vetor A, desenhá-lo aqui, ó. 6 pedacinhos. 2, 4, 6. Aqui está o vetor A. Aonde termina o vetor A, eu desenho o vetor B. Então, o final do vetor, a setinha do vetor A, é o ponto de início do vetor B, que mede 5 quadradinhos. Está aqui o vetor B. No finalzinho do vetor B, eu desenho o vetor C, que mede 3 diagonais. Então, eu fui desenhando um vetor, ligando-o ao outro vetor. O vetor soma desses 3 vetores é obtido pela união do ponto que eu comecei, o vetor A, até o último vetorzinho, ó. Isso aqui seria o vetor soma. É um processo de desenho, né? Sendo um processo de desenho, para você fazer, você precisa ter um papel milimetrado, igual esse aqui, para poder fazer as medidas, né? Precisa de compasso, precisa de esquadro, precisa do material de desenho para poder fazer um desenho correto e achar a dimensão correta do vetor soma. Então, é um processo que ele não vai, provavelmente, te cobrar em uma prova, a não ser que ele te dê papel milimetrado, régua, compasso, tudo para você trabalhar. Então, normalmente, isso aí é puramente ilustrativo para você ter uma noção desse processo. É um processo útil, é útil em vários casos nossos, mas você não vai fazer cálculo diretamente com ele. Teremos outros processos para isso. Então, aí eu dei um outro exemplo, lá, 5 vetores desenhados aí, vetor A, vetor B, C e D, onde foi feita a soma, colocando um na traseira do outro, né? Desenhou o A, aqui está o A, no final do A colocou o B, no final do B colocou o C, no final do C colocou o D, no final do D colocou o E, igual eu fiz lá no nosso rascunho. Depois uniu a primeira pontinha, primeira início de vetor, na última pontinha lá, obtendo o vetor soma aqui, igualzinho eu fiz lá no nosso quadro, ok? Bem, tem casos de vetores que a gente usa muito. Um dos casos é o vetores paralelos.
Vetores paralelos é uma situação bem simples, é a mais simples de todas. Vetor paralelo são vetores paralelos, como o próprio nome diz. Senão eles não seriam chamados de paralelos. Se eles não fossem paralelos, eles não seriam chamados de paralelos. Então vamos imaginar um vetor A aqui, valendo 6 quadradinhos. Um vetor B aqui, valendo 7 quadradinhos. Um vetor C aqui, para o outro lado, valendo 4 quadradinhos. Basta isso aqui para você entender. Então, ó, o módulo do meu vetor A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, eu vou colocar 6U. O que é U? 6 unidades. O que é essa unidade? Pode ser, se for uma velocidade, será metro por segundo. Se for uma força, vai ser newton. Se for uma aceleração, metro por segundo ao quadrado. É uma unidade qualquer. O meu vetor B tem módulo 7U. O meu vetor C tem módulo 3U. Eu quero fazer a soma do vetor. Vetor A mais vetor B mais vetor C. Como é que eu acho o módulo dessa soma? O módulo dessa soma, eu somo o módulo dos que estão por um lado, no caso para a direita, e subtraio o módulo do que está em sentido contrário, no caso para a esquerda. Então, o módulo do vetor soma será 6 mais 7 menos 3. O módulo do vetor soma, que é o seu valor numérico, é 10U. Você pode perceber isso facilmente usando aquele método do polígono. Vamos usar o método do polígono. Pegar um pontinho aqui, ó. Vamos lá, desenhar o vetor A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. 2, 4, 6. Onde termina o vetor A, começará o vetor B, valendo 7 quadradinhos. 2, 4, 6, 7. Está lá o vetor B. Onde termina o vetor B, começará o vetor C. Só que o vetor C está em sentido contrário, então ele vai começar ali e vai voltar, ó. 3 quadradinhos. Terminou aqui. Como é que é o vetor soma? Do primeiro, do ponto de saída, até a última pontinha. Então, o vetor soma estaria aqui, ó. Quantos quadradinhos nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Quer dizer, somei os que estão para um lado, subtraí o que está para o lado contrário. Então, quando os vetores são paralelos, você soma o que está numa direção, no sentido, e subtrai o que está em sentido contrário. Aqui eu dei o exemplo. O A vale 4, o B 5, o C 6. A soma do A com B com C é só somar os seus módulos 4 mais 5 mais 6. Eu dei um outro exemplo aqui, que tem 2 para um lado e 1 para o outro. A soma dos vetores, presta atenção aqui, soma dos vetores, que é soma dos vetores, eu somo o módulo dos que estão para um lado, subtraio o módulo do que está em sentido contrário. É soma de vetores.
Vetor A mais vetor B mais vetor C. Somar vetor não é somar necessariamente seus módulos, ok? Podemos ver isso claramente no caso de dois vetores perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? São vetores que formam ângulo de 90 graus. Vamos novamente na nossa folhinha de rascunho. Vamos imaginar dois vetores, que faz colocar aqui que tem a conta fácil. Um vetor A, 2, 4, 6, 8 quadradinhos. É o meu vetor A. O meu vetor B, eu vou colocá-lo com 6 quadradinhos, formando ângulo de 90 graus com o vetor A. Então, o meu vetor B, 6 quadradinhos, 2, 4, 6, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu vetor B. O meu vetor A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Como é que eles estão formando um ângulo aqui de 90 graus? Esse ângulo aqui, 90 graus. Como é que eu somo esses vetores? Primeiro, um modo de desenhar. Na pontinha do A, eu tiro uma paralela ao vetor B. Então, na pontinha do A, eu tiro uma paralela ao vetor B. É a regra do paralelogramo. Na pontinha do B, eu tiro uma paralela ao A. Então, na pontinha do B, eu tiro uma paralela ao A. O vetor soma estará nesta diagonal. Essa diagonal será o meu vetor soma. Aqui estaria a soma do vetor A com o vetor B. Então, estou somando A com B. Você pode ver que o outro processo daria a mesma coisa. Ó, vamos fazer o outro processo aqui, só para você ver que o desenho dá a mesma coisa. Como é que é o outro processo? Eu desenho o A. 2, 4, 6, 8. Desenho o A. Onde termina o A, eu começo o B. Onde termina o A, eu começo o B. Então, o B começaria aqui onde termina o A, com 6 pedacinhos. 2, 4, 6. O vetor soma seria de onde começou até onde terminou, né? Então, o vetor soma daria aqui. Observe que é a mesmíssima coisa do que eu fiz ali. Aqui nós teríamos o vetor soma. Igualzinho, esse é igualzinho a esse. Agora, como calcular o valor numérico do vetor soma? O meu vetor A tem um módulo de 8. O meu vetor B tem um módulo de 6. Você observa que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso é um cateto, isso é um outro cateto, isso aqui é a hipotenusa. Lembra da regra do Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. É o teorema de Pitagora, né? Então, o meu vetor soma, meu módulo do vetor soma ao quadrado,
é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, módulo do meu vetor soma ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36. Então, o módulo do meu vetor soma ao quadrado, 100. O módulo do meu vetor soma raiz de 100. O módulo do meu vetor soma raiz de 100 é 10. Então, eu estou somando aqui um vetor que mede 8 com um vetor que mede 6 e não está dando 14, está dando 10. Por quê? Porque eles têm direções diferentes. Um está na horizontal, outro está na vertical. Então, 8 mais 6 aqui não é necessariamente 14. Depende da direção. Ok? É interessante você notar que esse triângulozinho aqui é um triângulo manjadíssimo. Existe um triângulo em retângulo que lá na geometria vocês estudaram, que é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Se um cateto é 3 ou é 4, a hipotenusa é 5. Pode ser também o triângulo, que é o nosso. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. É outro triângulo retângulo. Pode ser também o triângulo retângulo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então, múltiplos ou sobremúltiplos de 3, 4 e 5 sempre darão o mesmo triângulo retângulo proporcional. Por exemplo, se eu dividir 3 por 2, eu vou ter 1,5. Se eu dividir 4 por 2, vou ter 2. 5 por 2, 2,5. Vai ser outro triângulo retângulo, 1,5, 2 e 2,5. Então, é o famoso triângulo retângulo 3, 4 e 5. E seus múltiplos ou submúltiplos. Então, se ele te der 6, 8, você já sabe que a hipotenusa é 10. Se ele te der 9, 12, você já sabe que a hipotenusa é 15, não precisa nem fazer conta. Isso ajuda você a ganhar tempo durante a realização de provas. Ok? Bem, continuando aí. Aqui está o nosso exemplo. AB formando 90 graus. A soma é pelo teorema de Pitagora. Aí 3, 4, 5 aqui, ó. 3, 4, hipotenusa, 5. Mesma coisa que eu havia feito. Ok? Vamos continuando aí. Próximo caso, dois vetores formando um ângulo qualquer, logicamente diferente de 90 e diferente de 0 ou 180. Por que 90? 90, que nós acabamos de ver. 0 e 180 é 0, os dois estão para o mesmo lado, né? 0, os dois vetores apontam para o mesmo lado, que o ângulo é 0. 180 é o caso de um estar para um lado, o outro está para o outro, né? No caso dos dois estarem para o mesmo lado, o módulo do vetor soma é a soma dos dois. No caso de estar um para um lado e outro para o outro, nós já vimos que o módulo do vetor soma é a diferença entre os dois. Agora nós vamos pegar o caso de dois vetores formando um ângulo qualquer. 2, 4, 6. Aqui estaria o meu vetor A, de módulo 6.
O meu vetor B, eu vou colocar aqui, ó, formando um ângulo de 120 graus com o meu vetor A. Tá aqui, ó, 120 graus. Então, vou colocar ele aqui, tá aqui o meu vetor B. Ok? O ângulo entre os dois é 120 graus. Como é que eu calculo, como é que eu desenho o vetor resultante? Mesmíssima coisa do ângulo de 90 graus. Na pontinha do A, eu tiro uma paralela ao B. Na pontinha do B, eu traço uma paralela ao A. Igualzinho nós fizemos lá no caso do formando 90 graus. Uma paralela ao A. O vetor soma estaria na diagonal. O meu vetor soma estaria na diagonal. Esse seria o meu vetor soma. Novamente, o outro processo daria a mesmíssima coisa. Se eu pegasse aqui e desenhasse o A, na pontinha do A, colocasse o B. Então, na pontinha do A, eu vou colocar o B. O vetor soma é ligar o ponto de saída, onde eu comecei, até a última pontinha. Então, o vetor soma estaria aqui. Observe, novamente, que dá a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Agora, como calcular o valor numérico deste vetor soma? No meu caso, eu desenhei o vetor A medindo 6. E peguei o vetor B, também desenhei medindo 6, de propósito. Existe uma lei dos cossenos que fala S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo θ. Essa é a lei dos cossenos. Soma ao quadrado igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, cosseno de θ. É a famosa lei dos cossenos. Então, o meu vetor soma ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 6, cosseno de 120. 6 ao quadrado, 36. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 36, cosseno de 120 é menos meio. Então, eu terei esse 2 com esse 2, simplifica. Então, eu terei S ao quadrado igual a 36 mais 36 mais vezes menos, menos 36. S ao quadrado igual a 36, S raiz de 36,
S teria valor 6, 6U. Então, o meu vetor soma, aqui olha só, estou somando 6 com 6, e encontrando como resposta o quê? 6. Mas aqui foi um caso particular, esse 6, tá? Podia ter dado 10, podia ter dado outros valores. Depende do ângulo, é porque eu escolhi o ângulo de 120. É um caso particular, gente, que é bom até você saber de cor. Toda vez que os vetores tiverem o mesmo valor, 6 e 6 no meu caso, e o ângulo for 120, o vetor soma é igual ao próprio valor do vetor. Mas isso só acontece quando os vetores são iguais e o ângulo é 120. Se o ângulo aqui fosse 60 graus, a minha resposta não seria 6, porque o cosseno de 60 é mais meio, então não ia subtrair aqui. Então, a soma quando o ângulo não é, quando o ângulo não é 60, quando o ângulo não é 90, nem são paralelos, tem de usar a lei dos cossenos, aqui ó, lei dos cossenos. S ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, 2 vezes a vezes b, cosseno de alfa. Aqui eu chamei o ângulo de alfa. Nesse material, eu usei o A igual a 4, o B igual a 5, o alfa igual a 60. Então, ficou o quê? 4 ao quadrado, que seria S ao quadrado igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AB cosseno alfa. Então, seria A4 ao quadrado, B5 ao quadrado, mais 2 vezes 4, que é o A, vezes 5, que é o B, cosseno de 60. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, vezes 5. 2 vezes 4, vezes 5, 40. Cosseno de 60 é meio. Então, ficaria 41 mais 20, 61. S, raiz de 61, que é 7,81. Então, quando o ângulo não é 90, nem são paralelos, você tem de usar a lei dos cossenos, tá? É interessante, lá da matemática, né? Você deve estar se recordando que você tem ângulos, seno e cosseno. Vamos falar os mais importantes, os que mais são usados. Claro que pode ser qualquer ângulo, mas esses aqui são os mais comuns. 0 graus. Qual é o seno de 0? 0. Qual é o cosseno de 0? 1. 30 graus. Qual é o seno? Meio. Qual é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Esses são os que é bom você saber. 45 graus. Seno, raiz de 2 sobre 2. Cosseno, raiz de 2 sobre 2. 60 graus. Seno, raiz de 3 sobre 2. Aqui inverte com 30. Cosseno, meio. Exatamente o contrário do 30. O seno é cosseno é seno. 90 graus. Inverte o do 0. 90 graus, o seno é 1. Cosseno é 0. Agora vamos para os ângulos entre 90 e 180, que também são importantes. Vamos pegar o primeiro, é o 120. O 120 repete o 60. Raiz de 3 sobre 2 e meio.
Só que no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Depois do 120, o outro importante é o 135. O 135 repete o 45. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só que o cosseno é negativo. O próximo que é interessante é o que vai repetir o 30. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O próximo é o que vai repetir o 30. Tá vendo que repete agora tudo? Só que os cossenos agora são negativos. Então, o próximo é o 150. 150, repete o 30. Meio e raiz de 3 sobre 2. Só que o cosseno aqui é negativo. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, o último que é bom você saber é o 180. O 180 repete o 0. 0 e 1. Só que o cosseno é negativo. Então, ó, 0, 30, 45, 60, 90. Depois o 120 repete 60, esse repete esse. O 135 repete 45 e o 150 repete o 30. E o 180 repete o 0, só que com cosseno negativo. Isso aí é interessante você saber de cor, tá bom? Com isso, a gente termina essa primeira aula de vetores. Na próxima sessão, continuaremos este conteúdo. Até lá!